Olá, você acompanha a partir de agora, na edição de hoje, aqui do Nazaré Notícias. Pará gasta 4 milhões de reais ao ano com internações de vítimas de acidentes de trânsito. Este ano, mais de 1.000 interrupções de fornecimento de energia foram ocasionadas por pipas aqui no Pará. Cultura indígena em evidência na Feira dos Povos do Xingu, a solenidade de Corpus Christi na Arquidiocese de Belém e o bate-papo musical com a cantora Dona Onete. Hoje é sexta-feira, 16 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. E vamos começar o jornal de hoje falando da relação entre os acidentes de trânsito com as despesas no Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde constatou que o Pará gasta quase 4 milhões de reais ao ano com internações de vítimas de acidentes de trânsito, fatos gerados muitas vezes por imprudência, falta de paciência e uma educação para o trânsito. De um lado, a carência na fiscalização e o acompanhamento dos órgãos públicos. Do outro, motoristas individualistas que executam as manobras mais diversas, gerando perigos a motoristas e pedestres. A campanha acontece desde o dia 10 de maio. É uma campanha de conscientização, né? É para reduzir os acidentes de infrações de trânsito e também reduzir o número de vítimas na via. Então, dentro desse contexto, a CEMOB está fazendo essa divulgação dessa campanha em torno dos 4 elementos que compõem o trânsito, né? Que são os condutores, os ciclistas, os motociclistas e os pedestres. Na primeira fase, nós fizemos uma campanha voltada ao ciclismo e aos pedestres. E agora chegou a fase de fazer as abordagens dos motociclistas. O foco desta semana são os motociclistas. Paulo trabalha como mototáxi há 8 anos e busca usar todos os equipamentos de segurança. Ordenado pelo Denatran, né? O capacete, no caso do passageiro, antena corta-pipa e o mais conhecido como mata-cachorro. São de usos obrigatórios por mototaxistas legalizados, né? Dados do Hospital Metropolitano de Belém registraram 2.695 acidentes envolvendo motocicletas no ano passado. Somente no primeiro trimestre deste ano foram 420 acidentes. Para Paulo, falta consciência de quem trafega na motocicleta. Não é necessário estar voando na pista, né? Corre o limite permitido que a pista permite, 40, 50, 60, né? Porque 80 são na BR. Então não tem necessidade, a não ser que ele pegue uma corrida para a estrada. Ali vai correr porque a BR exige isso, né? Mas se for dentro da capital, dentro de Belém, não tem necessidade de correr tanto, né? Porque o maior pivô dos acidentes, né? Do número da estatística ser tão grande, é o limite que ele tem ultrapassado todo o tempo, né? Correr risco sem necessidade, né? Então se correr legal, não tem risco de acidente. A Receita Federal vai pagar hoje o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2017. Esse primeiro lote também incluirá restituições residuais de 2008 a 2016. No total, 3 bilhões serão transferidos a 1.636.218 contribuintes. Por lei, idosos e pessoas com alguma deficiência física ou mental ou com alguma doença grave têm prioridade na restituição neste primeiro lote. E para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet idg.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o telefone 146. E agora vamos falar de violência. A Conferência dos Religiosos do Brasil publicou uma nota de indignação sobre a realidade do Brasil no cenário de crise, violência e corrupção. Os religiosos se solidarizam com a população e firmam um compromisso com a sociedade. Caroline Guimarães conversou com a irmã Marlúcia Cascás, coordenadora regional da CRB, e tem os detalhes. Marcos, mais de 25 congregações do Regional da Conferência dos Religiosos do Brasil se manifestaram sobre a atual realidade do Brasil. Para falar, para nós entendermos melhor essa situação, está aqui ao meu lado a irmã Marlúcia Cascás. Ela é coordenadora do Regional da CBR. Irmã, muito obrigada por estar aqui conosco. O que motivou essa nota de esclarecimento?
Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer por que a CRB, a Conferência dos Religiosos, de maneira especial aqui do nosso regional Pará e Amapá, se manifesta. Ela escreveu esta nota diante de um cenário que o nosso país está atravessando, um cenário político, social, econômico que ameaça direito, ameaça a vida do trabalhador, ameaça a vida dos pobres. Ameaça, sobretudo, tirar direitos já conquistados do nosso povo. E diante desse cenário, a gente ficou indignado após as notícias que ocorreram uma após a outra, de corrupção, de lavagem de dinheiro, de tudo aquilo que aconteceu, que nós estamos acompanhando. A vida consagrada não podia ficar indiferente. Em comunhão com a CNBB, que lançou tantas notas, defendendo e se posicionando contra esta situação, e da CRB Nacional, nós do regional também dizemos, vamos lançar uma nota mostrando a nossa indignação, ao mesmo tempo nosso compromisso e a nossa solidariedade com a população. A indignação é contra a corrupção, um sistema corrupto, injusto, que mata, que fere, que causa medo e insegurança. Vivemos um momento de muita insegurança e o papel da vida consagrada é aquele de toda a igreja, de alimentar a esperança do nosso povo, alimentar a nossa esperança, acreditar no mundo melhor, acreditar na vida, sobretudo. E quando a gente vê situações que ameaçam a vida, então a gente tem que tomar uma posição. E por que os religiosos, como você disse, mais de 25 congregações aderiram? Porque a vida consagrada ela se move por duas grandes paixões, a paixão pelo reino e a paixão pela humanidade, né? Cada congregação ela tem o seu carisma que coloca a serviço da humanidade, de grupos específicos, de pessoas que sofrem, dos mais fragilizados. E essa paixão pelo reino, que é alimentada através da palavra, da Eucaristia, ela não pode estar alheia da história, da situação. E o reino de Deus é uma das grandes paixões da vida consagrada, ele acontece na história humana, no dia a dia do nosso povo. Muito obrigada, irmã Marlúcia, por estar aqui conosco. A esperança é realmente aquilo que nos move hoje, não é mesmo? Isso, e alimentar a esperança em um momento de crise não é simples, por isso nós temos que voltar às raízes mesmo daquele que é a esperança e a paz. Ainda ontem a igreja, a CNBB, lançou, né, não era uma nota, mas convidava toda a comunidade cristã a se unir, a rezar. Era um momento de oração. Diante do Santíssimo Sacramento dessa celebração, a gente se encontrou para rezar, para suplicar ao Senhor o dom da paz, o dom da justiça, o dom, sobretudo, da esperança. E pedindo ao Pai misericordioso a graça, né, a graça de poder viver serenamente, mas confiante, dando pequeno gesto rumo aquilo que nós sonhamos, uma sociedade mais igualitária, sociedade mais justa, onde as pessoas podem viver com mais segurança, sem tanto medo, sem tanta violência. Muito obrigada, irmã Marlúcia. Esse foi um pedido, a oração foi um pedido do Santo Padre, o Papa, para que no dia de ontem, dia de Corpus Christi, realmente o Brasil pudesse rezar por essa realidade que nós vivemos hoje. Marcos, eu volto com você. E ainda falando sobre violência, dados da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas da Mulher do Amapá revelam um aumento nos casos de violência doméstica no estado. Somente em 2016 foram registrados mais de 7.000 ocorrências. A cidade de Macapá lidera os números de denúncias. Somente no ano passado, mais de 5.000 casos foram registrados. Entre as principais ocorrências estão ameaças, violência patrimonial, física e sexual. Segundo a coordenadoria, esse número pode ser ainda maior se as vítimas desse tipo de violência denunciassem o agressor. E ressalta que é importante que a vítima não se cale e procure uma delegacia mais próxima, pois a ameaça é o indício da violência física. Denúncias de qualquer tipo de violência contra a mulher podem ser feitas através da Central de Atendimento à Mulher no número 180. O serviço é gratuito e funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana. O Banco do Brasil foi condenado a pagar uma multa de R$500 mil por ter deixado de abastecer os caixas eletrônicos com dinheiro durante feriados prolongados de finais de semana em Guajará-Mirim, Rondônia. Conforme a Justiça, a condenação ocorreu devido ao dano moral coletivo causado nos clientes. Conforme a primeira vara civil da comarca em Guajará-Mirim, o processo contra o banco foi movido pelo Ministério Público de Rondônia.
após o banco permitir por várias vezes o completo esgotamento de dinheiro em todos os caixas eletrônicos da cidade. A sentença ainda cabe recurso. Em todo o mundo, milhares de crianças e jovens se encontram em situação vulnerável e são encaminhados pela Justiça à adoção, mas o processo é burocrático e demorado para garantir que o novo lar lhe garanta, além da afetividade, segurança e dignidade. Situação de risco, vulnerabilidade social, abandono e maus tratos são situações que trazem muitas crianças até instituições como essa. Essas crianças, quando chegam aqui ao abrigamento, é em caráter provisório ou excepcional. Elas vêm sempre por medida de proteção, abandono, risco pessoal ou social, vêm através do Poder Judiciário ou por requisição do Conselho Tutelar. Entretanto, esse último ele tem que, em 24 horas, comunicar o Poder Judiciário, o juiz da Vara da Infância e Juventude, do acolhimento dessa criança. Essa é uma instituição de acolhimento. O trabalho é feito em parcerias com instituições e o apoio de profissionais como assistentes sociais e psicólogos. As crianças chegam muito emocionalmente mexidas, né? Às vezes nem entendem por que vieram para cá, mas assim, há todo um processo de atendimento com elas, né? De conversa mesmo. Nós procuramos não revitimizá-las, né? Porque é um sofrimento muito grande para elas, de repente, vir para um abrigo. Mas, ao mesmo tempo, muitas entendem que foi até melhor elas virem para o abrigo, né, do que ficarem onde elas estavam. Muitas estavam em ruas, muitas estavam sofrendo por causa de abandono mesmo, risco social muito grande. Nem todas as crianças que vêm para instituições de abrigo estão aptas à adoção. Esse não é um processo simples, é um processo psicológico, social e judicial. Crianças e adolescentes que estão institucionalizadas, elas o estão por vários motivos. Ou por abandono, ou porque há uma divergência entre o poder familiar e os próprios direitos da criança, que é preciso se averiguar. Então, se nós temos 71 crianças que estão institucionalizadas, inicialmente a grande maioria delas está nesse processo de conflituoso com a família natural ou a família extensa, para saber se vão continuar, se tem condição ou não de permanecer com este poder familiar, no exercício desse poder familiar. Aqui em Belém, 71 crianças estão abrigadas em instituições como esta. Desse total, apenas 10 estão aptas para adoção. Das 10, somente 3 preenchem os requisitos que a maioria dos casais querem para a adoção. Crianças de 0 a 9 anos. As 7 restantes são maiores de 10 anos. E a idade, muitas vezes, inviabiliza a adoção. É que os pretendentes à adoção, quando eles fazem um cadastro, e inclusive para evitar o dano da criança, de dizer, olha, eu estou cadastrado, aí eu vou lá e escolho. Então, ela já dá o perfil. Neste perfil, dessa idade de 12 para cima, você não encontra nenhum adotante. A partir desse momento, o que acontece? Pronto, estagnou o processo. Aí você tem que, inclusive, nós temos que rever a cada 6 meses, por orientação e determinação do CNJ, para ver se há uma nova condição de inseri-la numa família, de institucionalizá-la. E aí continuamos esbarrando na mesma questão. Porque qual é a ideia que se tem ainda hoje? A família quer uma criança, quando na verdade é uma criança para uma família. As crianças abrigadas em instituições podem viver 4 realidades: voltar para o seio familiar, ter um padrinho, que é uma referência afetiva, ir para uma família substituta ou ser adotada. Nós inicialmente trabalhamos para o retorno dela à família natural extensa. Também contamos com o programa Conta Comigo do Tribunal de Justiça, onde oportunizamos as crianças no direito da garantia ao direito à convivência à comunidade e à família. Elas vão ter uma referência positiva tanto para seu desenvolvimento quanto para a sua autonomia, e isso contribui também para o nosso trabalho dentro do abrigamento. A partir daí, se não houver mais possibilidade de retornar para uma família natural ou extensa, nós vamos estar trabalhando com essa criança nos atendimentos, com reflexões para possível adoção. O processo de adoção começa com um cadastro nacional dos casais. Nós temos um cadastro nacional das pessoas que pretendem a adoção.
E aí há um procedimento formal que se chama habilitação. Essa habilitação, nós temos formulários prontos aqui. As pessoas vêm, preenchem o formulário. Esse formulário, depois de preenchido, a equipe técnica se dirige até o endereço, ao local, à residência desse casal ou desta pessoa, para verificar qual é a condição efetiva, se ele tem ou não condição de adotar. A partir desta análise criteriosa técnica, que é psicológica e social, é ouvido o Ministério Público e o Judiciário para dizer: o senhor está habilitado. A partir desse momento, ele entra no cadastro nacional, e não é só daqui do Pará. Então, nacionalmente, esta pessoa que identificou uma criança da faixa etária de tanto a tanto, com as características tais, esta pessoa está concorrendo nacionalmente para adotar em qualquer lugar do Brasil. Diante de todo o processo, o tempo é inimigo das crianças e pode causar traumas irreversíveis. Para mudar essa realidade, outras ações estão sendo feitas. Foi feito agora, recentemente, essa semana, um seminário promovido pela SEIGE, que é coordenado pelo desembargador José Maria do Rosário, nesse sentido. O viés dele foi: vamos fortalecer a rede para que esta rede do Poder Executivo, do Poder Judiciário, envolvendo o Ministério Público, envolvendo a Defensoria Pública, possa criar mecanismos mais eficazes para que chame a mãe e diga: olha, você não é um monstro, desde que você entregue. Você vai ser um monstro se você abandonar. Então, isso nós estamos facilitando, e nós estamos criando todo esse mecanismo para que, a partir do momento que detectado que a mãe diz: eu não tenho condição de ter essa criança por qualquer dos motivos, então é acionado o Juizado da Infância e Juventude, que imediatamente chama da lista dos pretendentes à adoção aquele que está pretendendo naquelas condições aquela criança, e a criança sai do seio da sua mãe para o seio de uma família substituta, que não há nenhum dano na medida em que ela vai ter este sentimento de pertencimento e essa troca de envolvimento emocional com quem está acolhendo. E isso que é importante a gente garantir. O Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas convoca mesários voluntários para a eleição suplementar deste ano. Para participar, o interessado precisa ter mais de 18 anos, ter concluído o ensino médio e estar em dia com a Justiça Eleitoral. Cerca de 28 mil mesários do Estado são convocados para a eleição, que ocorrerá no dia 6 de agosto, que vai eleger novo governador do Amazonas. O Tribunal Regional Eleitoral enviou as notificações no início do mês de junho, mas até agora pouco mais de 60% confirmou presença. Com a chegada das férias escolares, as brincadeiras de pipas aumentam entre crianças e adultos, mas essa diversão tem causado prejuízos, principalmente no fornecimento de energia elétrica. Somente de janeiro a junho deste ano, mais de 1.000 ocorrências foram registradas em todo o Pará. De acordo com a concessionária de energia responsável pelo serviço no Pará, as ocorrências aumentam nesse período em função das pipas ficarem enroscadas na fiação elétrica. A capital paraense apresenta os piores indicadores. Neste ano, foram contabilizados mais de 160 vasos de falta de energia causados pelos papagaios. Os bairros da periferia são os mais afetados. Outra cidade que aparece com números preocupantes em relação à brincadeira é Santarém, no oeste paraense. Mais de 100 situações de falta de luz foram contabilizadas em 2017. As cidades de Castanhal, Capanema e Bragança, no nordeste do estado, também entram na estatística de cerca de 110 casos no mesmo período, seguidas de Marabá, Parauapebas e Tucuruí, no sudeste do Pará, que aparecem com 100 ocorrências. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Marituba, região metropolitana de Belém, a previsão é que o sol apareça entre nuvens no sábado e principalmente no domingo. Apesar do tempo nublado, não deve chover. A temperatura mínima pode chegar a 24 graus, com máxima podendo chegar a 34 graus.
Já em Cametá, Nordeste Paraense, o final de semana deve ser de sol intenso, sem possibilidade de chuva na cidade. As temperaturas podem chegar entre 25 a 35 graus. Em São Luís, capital do Maranhão, o tempo deve ficar mais ameno, já que mesmo sem possibilidade de chuva, a previsão para o final de semana é de tempo nublado. A temperatura mínima prevista é de 25 graus, com máxima podendo chegar a 34 graus. A primeira fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa encerrou no dia 31 de maio, mas criadores têm até o dia 18 de junho para confirmar a imunização do rebanho junto à Depará. Pelo calendário, o prazo de confirmação encerraria ontem, dia 15, mas devido ao feriado de Corpus Christi, a agência estendeu o prazo em mais um dia. Em Santarém, há 2 postos de atendimento onde os criadores podem fazer a confirmação. Um funciona na sede da Adepará, localizada na Avenida Curuá Una, bairro Santíssimo, e o outro no prédio da Estação Cidadania, na Avenida Rui Barbosa. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Cultura Indígena em Evidência na Feira dos Povos do Xingu, a solenidade de Corpus Christi na Arquidiocese de Belém e o bate-papo musical com Dona Onete. Voltamos com Nazaré Notícias e vamos falar sobre economia. Quase 40% da população adulta brasileira está inadimplente. É o que aponta um Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. E para evitar as dívidas, o Conselho Regional de Economia orienta o planejamento financeiro. Ter dívidas muitas vezes é inevitável. Existem situações emergenciais que podem ser boas ou ruins que nos levam a precisar de um dinheiro que na ocasião não temos, como oportunidades de qualificação profissional ou problemas de saúde, por exemplo. Então é muito comum as pessoas acabarem se endividando por aquilo que não conseguiram se planejar, não conseguiram separar uma reserva para um possível imprevisto. Esse imprevisto, é claro, ele pode ser um imprevisto positivo ou ele pode ser um imprevisto negativo, né? E aí, quando a gente fala de empréstimos, eu não estou falando só daquele que a gente conhece, que é o empréstimo bancário, mas, por exemplo, hoje o cartão de crédito, ele te dá a oportunidade de você pegar uma quantia em dinheiro. E aí, se você for ali comparar a taxa de juros, ela é altíssima, é um imprevisto, você está precisando do dinheiro, então você nem tem tempo de raciocinar, você nem tem tempo de pensar, e acaba pegando aquele valor, né, para que possa cobrir esse imprevisto. Para evitar surpresas, é sempre bom fazer uma reserva. É interessante que a gente possa fazer uma reserva financeira. Dentro ali do nosso orçamento, a gente possa dedicar uma parte desse recurso financeiro, guardar para qualquer tipo de imprevisto. Ou até mesmo para quem está pensando, de repente, em viajar, para quem está pensando em fazer um curso, né? É importante que você tenha uma reserva financeira. Essa reserva financeira, ela serve para quê? Ela serve para aqueles momentos de imprevisto. Às vezes também ocorre muito aquela situação, hoje em dia a questão da empregabilidade ela é muito volátil. Então, hoje você está empregado, amanhã você não pode estar empregado. Então, é interessante também que se possa construir esse cenário. Planejar é a palavra de ordem quando se fala em educação financeira. Quando a gente fala de educação financeira, a gente não tem como de falar dos instrumentos que nos ajudam nessa educação. Então, um desses instrumentos é o próprio planejamento. Certa vez, assistindo um palestrante, né, do Banco Central, ele disse o seguinte, que já existem na nossa vida datas que elas são certas de acontecer e que a gente deve se preparar. E eu achei interessante que ele falou, por exemplo, os 15 anos dos nossos filhos. A gente sabe que um dia vai chegar. Então, se a gente começar antecipadamente a se planejar, a fazer uma reserva, né, para que quando chegue essa data, ou faça uma festa, ou dê um presente, né, então já vai acontecer. Então, aí a gente poderia colocar dentro do planejamento, sim, antecipar algumas datas. O planejamento financeiro surgiu na vida de Bárbara depois que ela voltou da sua primeira viagem completamente endividada.
A minha primeira viagem foi para Fortaleza. Aí, na época, foi 2014. Só que nós fomos, porque eu viajei com meu namorado, e nós fomos, só que nós voltamos cheio de dívida, e foi uma coisa que ficou assim, uma bola de neve. A gente foi e voltou, e a gente já foi naquelas feirinhas, fizemos compras, então a gente gastou muito, mais do que a gente podia. Aí, continuamos, ficamos pagando, aí quando foi depois, nós fomos para Carolina, no Maranhão, aí a gente já começou a programar. Na verdade, depois que a gente veio, pagou as contas de Fortaleza, nós começamos a programar outra viagem. Para onde a gente vai? Bora começar a guardar. E começamos a fazer uma caixinha, guardar o dinheiro. Aí fomos para Carolina já com o dinheiro da caixinha. A caixinha deu tão certo para as viagens que Bárbara resolveu fazer economia para outras coisas, como a formatura, por exemplo. Trabalho, mas eu também faço estágio. E o dinheiro do meu estágio, da bolsa, eu guardo todo para minha formatura. Aí que vai ser ano que vem, 2018, aí eu já tenho um ano mais ou menos assim, que é o tempo do estágio, que eu estou guardando. Aí já é uma ajuda. Se não pagar tudo, pelo menos já é uma grande ajuda. Não, já paguei tudo. Já paguei. As tentações aparecem para gastar o dinheiro economizado, mas Bárbara mantém o foco. Planejar e manter, tanto que eu levo isso como se fosse uma dívida. Todo mês, separo o dinheiro da caixinha, aí meu namorado demora a pagar, paga, eu brigo, porque é um dinheiro que eu tenho assim, que não é para mim, eu já pego o dinheiro e já não gasto, já é o dinheiro como se fosse uma compra mesmo, uma conta. Tem muita tentação, mas é isso. E falando em dívidas, consumidores inadimplentes podem negociar dívidas na 6ª edição do Feirão do Nome Limpo, realizado pelo Procon em Santarém. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o feirão irá aproximar o consumidor do fornecedor de crédito, para que juntos eles consigam descobrir qual é a melhor forma de negociar a dívida. O consumidor inadimplente que quiser participar do feirão deve fazer um cadastro prévio até o dia 23 de junho na sede do Procon. O feirão ocorre entre os dias 26 de junho a 7 de julho no município de Santarém. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E ainda falando de economia, esta época do ano é marcada pelas festas juninas e a venda de artigos típicos movimenta o comércio e uma oportunidade para quem quer ganhar uma renda extra. Bandeirinhas, flores, fitas, palhas, elementos que remetem a uma época especial do ano, a quadra junina. São também o material de trabalho da Blenda, que desde o ano passado confecciona adereços para o período. A gente faz bem diferente, né? Cada peça ela é única, né? Não faço nada em série, né? Porque o artesão é isso, né? Cada inspiração é um laço diferente, um adereço diferente. São os acessórios de cabeça como laços, broches e travessas, o carro-chefe do ateliê da Blenda. Mas ela trabalha também com a customização de roupas, uma forma de garantir uma renda extra no fim do mês. Com a crise mundial que a gente está, né, a gente tem que se virar nos 30. A gente é mãe, a gente é funcionária pública e ainda tem que conseguir um tempinho para fazer essas coisas que é o plano B, né, que é para nossa renda dar até o final do mês e contemplar todos. É só andar pelo comércio de Belém que dá para perceber. O mês de junho movimenta a economia do município. São laços, fitas, adereços, roupas, objetos de decoração, tudo para deixar o São João mais colorido e mais divertido. Os materiais de bordados, passamanaria, fitas, tecidos, contas, essas coisas que a gente precisa para poder montar o traje junino. Neste armarinho, a preparação começou bem antes de junho. Quando está chegando a época, né, nós compramos o material fora em São Paulo e também produzimos aqui diretamente na loja, entendeu? Então são o quê? Chapéus, laços, balões, entendeu? Próprio roupa junina também para o público infantil, né, que geralmente nessa época se veste para fazer aí a sua brincadeira, a sua festa. Pedro conta que os acessórios são os mais procurados, mas que também tem muita gente procurando artigos para decorar a festa. O pessoal está procurando, já tem uma grande procura nesse material, até porque quem quer enfeitar os seus salões, as suas lojas, vem um pouquinho antecipado para deixar tudo preparado para quando chegar realmente a festa, o pessoal está todo mundo preparado aí para curtir, para curtir a sua festa, tá bom? O seu salão, a sua festa particular, o que seja.
A Simone é diretora da quadrilha Jovens Brilhantes, que trabalha com adolescentes do bairro da Terra Firme. Nas proximidades das festas de junho, é hora de fazer as últimas compras. Fitas, bordados, estamos levando material para arranjo, para chapéus, isso tudo que uma quadrilha necessita, né? Fazer bonito no São João. A Praça Batista Campos, aqui em Belém, recebe amanhã um mutirão para conscientizar a população sobre os sinais e sintomas do acidente vascular cerebral. O AVC é a segunda maior causa de morte no Brasil. No evento, serão oferecidos gratuitamente serviços de aferição de pressão arterial, medição de glicemia no sangue, além de distribuição de panfletos e exibição de vídeos educativos. O objetivo do mutirão é mostrar às pessoas que o AVC é a principal causa de incapacidade física no mundo e uma doença possível de prevenir e tratar. Cerca de 90% dos fatores de risco para o AVC são modificáveis, tais como pressão alta, diabetes, tabagismo, obesidade e sedentarismo. E agora vamos falar de oportunidade. A Fundação Cultural do Pará abriu inscrições para o minicurso de cenotécnica. Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira. Indicado para aprendizes de cenografia, iluminação cênica, sonorização, técnicos, artistas, produtores e demais interessados em montagem em espaço alternativo. O curso é uma oportunidade de maior conhecimento para esse segmento. As aulas são realizadas entre 19 e 30 deste mês no Teatro Margarida Esquivazapa, sempre pelo período da manhã. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no teatro localizado na Avenida Gentil Bittencourt, número 65, bairro Batista Campos. E vamos falar em arte. A cultura indígena esteve em evidência na segunda edição da Feira dos Povos do Xingu. O evento aconteceu na orla de Altamira e atraiu centenas de pessoas. O movimento foi grande ao redor das barracas. Organizado por um grupo de parceiros, a segunda edição da Feira dos Povos do Xingu foi montada pelos próprios indígenas, que decidiram o que, como e quanto comercializar os produtos. As peças, das mais variadas formas, cores e tamanhos, encantavam até os pequenos. Todo mundo queria levar para casa uma lembrança. Acompanhada de uma amiga, a turista Marlete Rodolfo gostou dos brincos e não perdeu a oportunidade de levar um. Morando em Foz do Iguaçu, ela diz que adorou a feira e gostou mais ainda de Altamira. Bonita, né? Nem consegui ver nada ainda, porque tá imenso. E o trabalho é muito bonito, né, deles. E assim, a interação deles de vir para cá, de querer poder, eles podem fazer um trabalho bonito, trazer, oferecer às pessoas e voltar lá e continuar fazendo, né? O legal é que é bem diferente o trabalho, né? Diferente. Você viu que eu comprei? Para combinar? É isso aí. Os brincos levados pela turista são algumas das peças confeccionadas pelos indígenas. Ao todo, 15 aldeias puderam expor suas criações, além de 4 associações e 6 comunidades de reservas extrativistas. Uma estrutura gigante para abrigar de forma justa culturas tão ricas. Nossa, para organizar essa feira assim, foi muitos parceiros, né? Muito trabalho, assim, né? Mas sem a ajuda das comunidades, do povo, né? A gente não tinha conseguido organizar, né? Então a FUNAI, o ICMBio, os demais parceiros que apoiaram na realização desse evento foi que fez com que ele acontecesse, né? Mobilizar todas as etnias foi difícil, né? Um pouco, né? Mas assim, foi um processo bem participativo, porque a gente foi no rádio algumas vezes, né? Falar e comunicar para eles, e depois entre eles mesmos eles conseguiram se mobilizar no rádio, né? Pelo rádio, e conseguiram
se organizar para descer. FUNAI e ICMBio, entre outros parceiros, buscam pelo segundo ano consecutivo apresentar para o mundo a produção rica e diversificada que vem das aldeias, das comunidades ribeirinhas e das reservas extrativistas. São produtos que podem ser aplicados à culinária, moda, indústria cosmética e que há muitos anos estava restrita às comunidades. Com a feira, eles buscam fazer não apenas um resgate cultural, mas uma justiça social com essas populações. Para a FUNAI e ICMBio, assim, apoiar, eu diria assim, é muito mais do que uma missão, é um privilégio, né? E os povos, eles têm a oportunidade de estar, assim, eu diria assim, nesse intercâmbio, né, entre eles, indígenas, ribeirinhos e a cidade também. Uma oportunidade da cidade interagir, participar, conhecer e ver um pouco da realidade do que é produzido, o que se consome, né, nessa realidade de vida desses territórios, de áreas protegidas. Então é muito importante e para nós, assim, hoje, eu diria assim, é uma satisfação em estar nessa interação de realizar essa segunda-feira dos povos. De um lado, o público, atento a tudo, provando e vestindo a arte indígena. Do outro, os povos tradicionais, observando a aceitação de seus produtos e curtindo a oportunidade de mostrar sua cultura como o indígena Firmino Curuaia, artesão desde a infância e apaixonado pela madeira. Valeu a pena sim, porque é legal, né? De vestido, a gente está vendendo as coisas da gente e a gente está trazendo conhecimento por demais que pessoas que querem ver o nosso trabalho, né? A gente como indígena fica feliz com ver essa linda feira aqui. A feira seguiu noite adentro e o público recorde mais uma vez prestigiou o evento. E agora você acompanha a nossa agenda cultural para este final de semana. Neste sábado, o Sesc Boulevard abre as portas para a apresentação da cantora e arte-educadora Cacau Novaes. Interpretando grandes sucessos de Elis Regina, a cantora se apresenta a partir das 7 da noite, com entrada franca. Até o dia 20 deste mês, o público também pode conferir a exposição Literalmente, no Casulo Cultural, reunindo obras com diversas linguagens artísticas que vão desde fotografia até instalação sonora. A visitação é gratuita. Neste domingo, o Grupo Arraial do Pavulagem promove mais um arrastão pelas ruas de Belém, com concentração na escadinha da Estação das Docas a partir das 9 horas da manhã. O arrastão segue em direção à Praça da República, onde ocorre o Show do Pavulagem. A programação é gratuita. O estado do Acre completou 55 anos de emancipação política ontem. No dia 15 de junho de 1962, o presidente do Brasil, João Goulart, assinava em Brasília a lei que elevava o então território federal do Acre à categoria de estado. A programação para a comemoração do aniversário do estado contou com a entrega de medalhas a personalidades do povo acreano. E ontem, o dia de Corpus Christi foi vivido com oração aqui na Arquidiocese de Belém. Todas as regiões episcopais se reuniram em uma missa realizada no Portal da Amazônia. Logo depois, houve uma procissão eucarística até a Catedral de Belém. A solenidade de Corpus Christi da Arquidiocese de Belém começou logo cedo no Portal da Amazônia, com missa presidida por Dom Alberto Taveira. Em homilia, o arcebispo metropolitano de Belém refletiu a respeito da importância da Eucaristia como alimento do Espírito. Você vem para a missa porque você acredita no valor da comunidade, da comunhão, da fraternidade. Prepara-se a missa por causa da fé, você traz a sua vida e você acredita na comunhão e na comunidade. E aí nós participamos da missa, ouvimos a palavra. Que preciosidade a palavra proclamada. Quando Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51, é a forma que São João tem de dizer: isso é meu corpo, isso é meu sangue, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A palavra proclama e a liturgia eucarística realiza. Em
Em seguida, o Santíssimo Sacramento saiu em procissão para a Igreja da Sé, passando pelas ruas dos bairros do Jurunas e Cidade Velha. No percurso, adoração e louvor à Sagrada Eucaristia. Cristo vive! Vive! Cristo reina! Reina! Cristo impera! Impera! Viva Cristo! Viva! Viva Jesus Cristo! A procissão é considerada uma das mais importantes do calendário católico, pois significa a passagem de Cristo pelo povo, abençoando as ruas e as famílias da cidade. O Papa João Paulo II, hoje santo, na sua encíclica Ecclesia da Eucaristia, falou: a Igreja vive da Eucaristia. Então, nesse dia em que nós fazemos esta grande memória e celebramos a Eucaristia, e depois temos esta procissão eucarística, é o nosso dia de adorar Jesus Eucarístico. Um dia de nos voltarmos para Jesus, para que Ele possa realmente sustentar a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa fé, para que nós possamos então encontrar este caminho de salvação que tanto buscamos em nossa vida espiritual. A festa de Corpus Christi é o desdobramento da Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia. Ela foi celebrada pela primeira vez em 1243, na Bélgica. No Brasil, a solenidade passou a integrar o calendário religioso em 1961. Com o tempo, a festa só cresceu. Em todo o mundo, milhões de fiéis saem às ruas em procissão para celebrar o sacramento do corpo e do sangue de Cristo. De modo particular, os católicos hoje são chamados a dar testemunho publicamente da sua fé. Não ficar dentro da igreja, não ficar dentro das comunidades, mas proclamar essa presença viva de Nosso Senhor. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical. Aos 76 anos, ela é uma das principais expoentes da música paraense. Cantando as belezas e as paixões do nosso estado, Dona Onete conversou com Mayra Leal. Marcos, o nosso bate-papo de hoje é super especial. Eu estou aqui com a rainha do carimbó chamegado, Dona Onete, que está agora na fase de gravação e de preparação do seu próximo CD e DVD. Dona Onete, me conta um pouco sobre a sua carreira. A senhora veio do Marajó, morou em Garapé-Mirim, morou em Belém, trabalhou com cultura por muito tempo. E quando foi que a senhora decidiu cantar? Olha, eu não decidi, eu fui escolhida ali nesse lugar onde está aquela casa ali, quando eu voltei de Garapé-Mirim, tinha uma casa de carimbó aí. Olha, a distância que era, mexeu comigo, né? Aí eu ia lá, dava uma canja, corria lá e dava uma canjazinha no carimbó. E o pessoal do coletivo Rádio Cipó, logo ali, 3 casas depois da minha, eles se mudaram. E trouxeram o velho Laurentino, não só o nosso Laurentino veio com eles. E aí eles me viram cantar lá, ainda nem tinham ido lá no carimbó. E disseram que era essa voz que eles queriam para eles. Mas pensavam que eu era uma mulher nova, eu era uns 40 anos, por aí. Chega lá, eu tinha 62. Aí o pessoal disse, oi, ela não é nova, ela já é idosa. Desceram. Aí convidaram. Daí sim, não falaram nada, foram embora. Aí no outro dia surgiu aí na rua que eles estavam procurando essa pessoa. Aí o meu marido ainda era vivo, ele foi, disse, olha, Nete, estão te procurando aí. Aí eu disse, para quê? Disseram que o pessoal dali do Arreia, eles não chamavam coletivo. Tem uma música que dizia Arreia, uma verdadeira loucura. Aí querem falar, eu disse, eu não tenho nada que falar com eles.
cantei, eles aceitaram e a gente continuou. Eu gravei com eles 2 músicas, que foi Amor Brejeiro, né, que é a música que todo mundo lembra, e Paixão Cabocla. Eu fui cantar carimbó, lá no Ver o Peso, urubu sobrevoando, eu logo pude prever, parece que vai chover, depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, Dona Onete, as suas composições, as suas músicas são composições autorais, né? E refletem muito esse amor seu pelo Pará. De onde é que surge essa inspiração para falar sobre coisas regionais? Sabe o que é? Quando eu cheguei logo aqui, que eu comecei a cantar, eu notei uma coisa, que o paraense não era muito chegado com as suas músicas. Quando era de homem, assim, cantado regional, alguma coisa, ainda dava um pagão, qualquer coisa. Mas aí eu digo, meu Deus, não tem mudança. Mas quando eu comecei a cantar com o coletivo Rádio Cipó, eu fui sentindo que aquela massa de pessoas novas, aquela gama que estava ali nascendo, já era meus fãs. Já era meu e do Laurentino. O Laurentino com o rock dele e eu com o chamegado, cantando carimbó chamegado. Aí eu fui introduzindo outras coisas e a juventude foi gostando. E tive a felicidade de colocar uma música, Procurando um Grande Amor. Eu viajei, aí os homens, eu ainda disse que era para eles essa música que eu tinha feito, que ninguém agradava o homem, só quem ia agradar agora era eu, cantando, do moreno daqui do Pará, né? Onde eu fui encontrar a felicidade foi no Pará. Essa música caiu como uma luva no povo. Quando faz o seu bailar nas águas de Preamar, na hora da maresia, boto faz voar, na hora da maresia, boto faz. Legal, Dona Onete, a senhora está trabalhando agora no seu próximo CD, né? Me conte como é que vai ser, o que é que vem por aí? Já não, eu ainda nem pensei, já estão falando no próximo CD. Né, já tem esse CD de 12 músicas só de boleros, já estão fazendo um outro projeto para um outro CD. Eu não sei como é que ainda vai, eu ainda não sei te dizer da minha vida o que vai acontecer, mas eu estou caminhando. Pescador, 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 joga a rede no mar. Pescador, pescador, joga a rede no mar. Tem boto dentro da rede, fazendo fuá-fuá. E o seu DVD? Me fale, a senhora já vai começar o primeiro show agora em Garapé-Miri, vai ser um pouquinho da sua história em cada local? Em Garapé-Miri eu vou mostrar as tradições, os costumes, os adágios, tudo que Garapé-Miri tem. Foi lá aquela cidade abençoada, tão pequena, me deu todo esse conhecimento. Eu vim de lá com muito, sabe, a gente chega com conteúdo. Foi onde eu disse para uns músicos que nós estamos assim, eles estavam assim meio assim, que de onde vem, o que é que ela veio fazer, tal coisa. Então, o que aconteceu? Eles viajaram comigo no segundo CD. Aí deu tudo certo, até que eu cantei. E saiu aquele CD Feitiço Caboclo, né, que vocês sabem. E agora está aí o Banzeiro, que eu falo de um balanço de água muito forte. Tá certo, Dona Onete, muito obrigada. Um beijo para o público da TV Nazaré Antigona, que está aqui comigo. De vez em quando me procura e eu estou aí. Estamos de pé. Tá certo, Dona Onete, muito obrigada, viu, por representar tão bem a nossa cultura e nossa música paraense. O Nazaré Notícias fica por aqui, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.